Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. No episódio de hoje sobre Mulheres da Bíblia, nós vamos conhecer a lição de fé e coragem de Sara. Há histórias na Bíblia que brilham porque parecem grandes, dramáticas e cheias de acontecimentos milagrosos. Mas há outras que brilham por um motivo diferente, porque são histórias de espera. E poucas esperas foram tão longas, tão desafiadoras e tão humanas quanto a espera de Sara. Quando conhecemos Sara, ela ainda se chama Sarai, uma mulher casada com um homem chamado Abrão, vivendo o que parecia ser uma vida comum, exceto por um detalhe profundo, íntimo e doloroso. Sarai era estéril. Em uma época em que a maternidade era vista como um sinal de honra, ela carregava o que muitos chamavam de vergonha, mas que, na verdade, era uma dor silenciosa. E é justamente nesse cenário que Deus entra com um anúncio completamente inesperado. Ele não promete apenas um filho, ele promete um povo inteiro, uma aliança, uma história. E essa história começaria pela mulher que não podia gerar. Deus gosta dessas ironias santas. Ele escolhe o improvável, o fraco, o limitado, o impossível, só para mostrar que seu poder não depende de circunstâncias. Mas havia um detalhe: a promessa não viria imediatamente. E assim começa um dos maiores testes de fé da vida de Sara. Não apenas acreditar na promessa de Deus, mas continuar acreditando quando o tempo passava e nada acontecia. Esperar não é fácil. Esperar sem ver sinais é ainda mais difícil. Esperar por algo que parece humanamente impossível pode ser quase insuportável. Com o tempo, a fé de Sara foi misturada com dúvidas, lágrimas, tentativas próprias, confusão e esperança intermitente. Ela tentou ajudar Deus, tentou resolver, tentou fazer acontecer. E talvez você conheça essa sensação. Quando o silêncio de Deus parece demora, quando a espera vira angústia, quando a promessa parece tardar demais. E você começa a perguntar: será que entendi errado? Será que Deus se esqueceu? Será que já não é mais para mim? Sara também pensou assim. Ela tentou tomar atalhos que criaram feridas. E muitos de nós já fizemos exatamente a mesma coisa. Mas, mesmo quando Sara errou, Deus não desistiu dela. Porque a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana, mas da sua graça. Um dia, depois de anos e anos de silêncio, 3 visitantes aparecem na tenda de Abraão. Ali, Deus repete a promessa: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. E o que ela faz? Ela ri. Mas não era um riso de alegria, era um riso cansado, um riso de quem já esperou demais, um riso de quem já não sabe se acredita ou apenas deseja. Um riso que dizia:
Agora? Depois de tudo isso? Depois de eu já ter desistido? E Deus responde: por que Sara riu? Haveria algo impossível para o Senhor? Esse momento é tão humano, tão verdadeiro, porque Deus não condena o riso dela, Ele o transforma. O tempo passa e o impossível acontece. Sara engravida aos 90 anos e ela diz: Deus me deu motivo de riso. O riso incrédulo se tornou riso de alegria. A espera amarga se tornou testemunho. A demora se tornou milagre, porque Deus não se atrasa, Deus amadurece, Deus prepara, Deus surpreende. E a promessa não veio quando Sara queria, veio quando Deus sabia que seria perfeito. A história de Sara nos ensina que Deus não esquece o que prometeu. A demora não é negação. A estéril de ontem pode ser a mãe do milagre amanhã. A fé não é ausência de dúvidas, é insistência apesar delas. O tempo de Deus nunca é cedo demais, nem tarde demais. É certo. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando no invisível. Ele está alinhando caminhos, preparando cenários, moldando o nosso coração. E talvez sua história também tenha um ainda não chegou, ainda não abriu, ainda não mudou, ainda não floresceu. Mas ainda não é nunca. Se Deus prometeu, Ele fará. Se Deus falou, Ele cumprirá. Se Deus colocou algo no seu coração, Ele saberá o tempo certo de realizar. Aprenda com Sara. Primeiro, continue caminhando. Segundo, continue crendo. Terceiro, continue apresentando a Deus sua vulnerabilidade. Quarto, continue lutando contra as dúvidas. E quinto, continue esperando, mesmo quando o coração ri de nervoso. Deus transforma risos cansados em risos de alegria. Deus transforma o tempo de espera em tempo de milagre. E a história de Sara continua ecoando. Para Deus, nada é impossível. E para Deus, nunca é tarde demais. Vamos orar. Senhor, assim como Sara, nós também temos promessas que parecem distantes, sonhos que parecem impossíveis e esperas que machucam o coração. Ensina-nos a descansar no Teu tempo. Ensina-nos a confiar mesmo quando nada muda ao nosso redor. Fortalece a nossa fé, cura as nossas dúvidas e trata a nossa ansiedade. Que o riso cansado se transforme em riso de alegria. Que a demora se transforme em testemunho. E que o Teu propósito se cumpra em nós, do Teu jeito, no Teu tempo, para a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém.